Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma das minhas perspectivas. Hoje, 1º de julho, eu completo 4 anos de perspectiva. Exatamente em 2022, 1º de julho, eu comecei a fazer as minhas perspectivas. No início de 2022, minha página @Ingress foi roubada e eu fiquei uns meses tentando entender o que estava acontecendo e depois eu construí Chama Gêmea, o livro em formato de perspectivas. Então, parabéns para mim e obrigado universo, né? 4 anos de muito estudo, de muito aperfeiçoamento, de muito treinamento, e esse treinamento não acaba. A perspectiva de hoje é de número 256 e se chama A Realidade Além das Aparências. Por que nos preocupamos tanto com a solidão externa, se a maior jornada da existência sempre foi interna? Passamos grande parte da vida buscando alguém que nos complete, um lugar onde pertençamos, reconhecimento, segurança e validação. Temos medo de ficar sozinhos, quando, muitas vezes, nunca aprendemos a estar verdadeiramente presentes na própria companhia. Talvez a maior solidão não seja a ausência do outro, talvez seja viver uma vida inteira sem conhecer quem realmente somos. Desde o nascimento, somos ensinados a explorar o mundo exterior. Aprendemos a competir, a conquistar, a produzir, acumular conhecimento e buscar aprovação. No entanto, quase ninguém nos ensina a observar os próprios pensamentos, compreender as emoções ou investigar os mecanismos que governam a própria consciência. Vivemos olhando para fora enquanto a vida acontece dentro. É justamente essa inversão que sustenta grande parte do sofrimento humano. A psicanálise demonstra que muitos dos nossos comportamentos não são resultados de escolhas plenamente conscientes, mas da repetição de experiências emocionais registradas ao longo da vida. Medos, inseguranças, vínculos afetivos e estratégias de sobrevivência permanecem ativos no inconsciente e continuam influenciando nossas decisões sem que percebamos. Quantas vezes acreditamos estar reagindo no presente, quando, na verdade, apenas revivemos dores que pertencem ao passado? Jung, pai da sincronicidade, ampliou essa compreensão a afirmar que aquilo que permanece inconsciente governa a nossa vida até ser reconhecido. Enquanto não iluminarmos nossas sombras, projetamos nos outros aquilo que ainda não conseguimos integrar em nós mesmos. Energia é luz e luz é informação. Talvez por isso determinadas pessoas despertem emoções tão intensas. Elas nem sempre criam nossas feridas. Frequentemente, apenas revelam aquelas que já existiam. É nesse momento que o autoconhecimento deixa de ser uma escolha filosófica para tornar-se uma necessidade psicológica e espiritual. A neurociência também nos mostra que viver constantemente dominado pelo medo mantém o cérebro em estado de alerta. O organismo passa a priorizar a sobrevivência em detrimento do equilíbrio, alterando hormônios, comprometendo o sistema imunológico e alterando a saúde física e emocional. O corpo foi criado para enfrentar ameaças momentâneas, não para permanecer aprisionado nelas. Talvez seja por isso que a pergunta mais importante não seja do que tenho medo, mas quem eu seria se o medo deixasse de conduzir minhas escolhas. Provavelmente amaríamos com mais liberdade, perdoaríamos com mais facilidade, faríamos escolhas mais autênticas, talvez até adoecêssemos menos. Porque toda doença tem origem emocional. O que quase sempre é, porque nem toda doença tem origem emocional, o que quase sempre é, mas porque viveríamos com menos tensão, menos ansiedade e menos desgaste interno. Curiosamente, a própria física moderna revelou que a realidade é muito diferente daquilo que nossos sentidos percebem. A matéria, antes considerada absolutamente sólida,
revelou-se um sistema dinâmico de interações. O universo deixou de ser compreendido apenas como um conjunto de objetos separados para revelar níveis profundos de interdependência. O autoconhecimento promove um movimento semelhante. Percebemos que também não somos apenas o corpo, a profissão, o nome, as crenças ou papéis sociais que desempenhamos. Existe uma consciência capaz de observar tudo. E é justamente esse observador que inicia o verdadeiro despertar. Essa compreensão também atravessa os ensinamentos de Jesus. Antes de transformar multidões, ele convidava cada pessoa a transformar o próprio coração. Se o coração for forte, a alma sempre renascerá. Está lá os segredos do universo, seu coração. Ao ensinar que devemos retirar primeiro a trave dos nossos olhos antes de enxergar o cisco no olho do outro, apresentou um dos maiores princípios do autoconhecimento. A mudança começa quando deixamos de projetar nossas limitações sobre o mundo e assumimos a responsabilidade pela própria consciência, disse Jesus. Da mesma forma, ao afirmar que o reino de Deus está entre vós, expressão que muitos estudiosos também compreendem como uma realidade interior, Jesus desloca a busca espiritual para dentro do próprio ser humano. O verdadeiro despertar nunca foi uma fuga da realidade. Sempre foi uma nova forma de percebê-la. Expandir a consciência não significa abandonar o mundo, mas enxergá-lo com mais clareza. Quando compreendemos isso, deixamos de viver apenas reagindo às circunstâncias e passamos a participar conscientemente da construção da nossa própria experiência. Não porque controlamos tudo, mas porque escolhemos como responder àquilo que a vida nos apresenta. O maior despertar não é descobrir os segredos do universo. É recordar quem realmente somos antes dos medos, das máscaras, das crenças e dos condicionamentos que moldaram a nossa identidade. Essa não é uma jornada fácil. Pelo contrário, exige coragem, disciplina, disposição para questionar aquilo que sempre acreditamos ser a verdade absoluta. Cada pessoa percorre esse caminho de acordo com o seu nível de consciência. Não existe atalhos. Existe apenas a decisão de continuar despertando todo dia. O treinamento nunca acaba. Quando a consciência desperta para a sua verdadeira natureza, o universo deixa de ser um mistério a ser conquistado e torna-se um reflexo a ser compreendido. Paula Ingres, só um pouquinho de mais uma perspectiva sensacional. Mantenha a frequência de seus pensamentos bem elevados e se blinde energeticamente. Um grande beijo, pratique atividades físicas, bebe bastante água e esteja preparado emocionalmente para aquilo que tiver que acontecer, com a fé inabalável em Jesus Cristo. É a realidade das aparências. Beijo, fica com Deus.